Se passa mais doce me der escusar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Que bom estarmos juntos mais um domingo para louvarmos, cultuarmos ao nosso Deus, que é santo, poderoso, majestoso. Nós vamos ler a palavra dele agora em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versos 4 a 7. A palavra diz assim: O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que o amor de Deus transforme as nossas vidas e a nossa realidade. Que esse amor poderoso, esse amor que tudo crê, esse amor maravilhoso possa nos inundar e mudar o modo como a gente vê a nossa realidade, mudar o modo como a gente se relaciona com os nossos irmãos, se relaciona com o nosso planeta. Que este amor de Deus esteja presente em todos os instantes da nossa vida. E que agora você possa se derramar diante do Senhor, abrir o seu coração, cantar, louvar e adorar a esse Deus maravilhoso. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Hoje estamos aqui mais um dia, então vamos louvar, agradecer, engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez por nós, por tudo que Ele vai fazer por nós. Amém? Que possamos dar o nosso melhor, apesar de sabermos que somos falhos, mas Deus renova nossas forças, nossas energias, Deus nos dá o perdão. E por isso nós podemos, todos os dias, a todo momento, tentar novamente ser melhores. Que Deus abençoe você. Vamos louvar a Deus. Meu melhor a ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente ter. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança.
somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a minha herança. Amém. Que possamos todos os dias também reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, não julgar nosso irmão, nosso próximo. Que possamos sempre pedir a Deus por perdão e por sua infinita graça, que Ele nos deu de graça. Amém? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre nós, perdão e graça, e lava-nos, Senhor, pois hoje precisamos do teu amor.
como precisamos do amor de Cristo, do amor de Deus. Esse amor que esteve encarnado aqui entre nós e que sofreu uma morte, e morte de cruz, para poder limpar nossos pecados, nos perdoar, para poder nos salvar. E foi o próprio Deus que fez isso. E não cabe nada mais a nós do que senão nos rendermos a Cristo. Que possamos todos os dias da nossa vida, até o último, rendermos a Cristo. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Boa noite de novo, irmãos. Que bom que a gente pôde adorar a Deus, cantar juntos. E agora nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Agradecê-lo porque Ele é bom em todo o tempo. E vamos clamar a Deus que esse amor que Ele nos ensina, esse amor transformador, esse amor poderoso, possa transformar a nossa realidade. Que esse amor possa inundar a nossa nação e que esse amor cause transformações. Nós vivemos hoje certamente um momento muito triste da história recente da humanidade. Já ultrapassamos 70 mil mortes no nosso país devido à Covid-19, uma das maiores pandemias que já houve no planeta, né? Só teremos essa certeza quando ela terminar, mas tamanho imenso, um estrago, uma devastação que vai deixar marcas por muitos anos ainda, infelizmente. E nós temos que clamar a Deus que esse amor nos mova e que esse amor mude a nossa realidade. Nós temos uma situação triste, nós não temos uma política pública clara de contenção dessa pandemia e isso tem gerado milhares de mortes, infelizmente. Então, a gente precisa orar pelos nossos políticos para que Deus os dê sabedoria, os impacte com esse amor de Cristo que derramou seu sangue na cruz por todos nós. Precisamos orar também por nós, que a gente não se deixe abater, que a gente não desista, não se desespere, que a gente mantenha a nossa fé e a nossa esperança nesse amor de Deus e tenha persistência e perseverança. Orar pelas famílias enlutadas, por tantos motivos, né? Não só pela Covid. Nesse momento eu gostaria que a gente orasse em especial pela família do irmão Antônio Veiga, que perdeu sua irmã. Que Deus console e fortaleça essa família. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia está conosco. Te agradecemos pelo teu imenso amor, tão poderoso, tão transformador, que ama a todos sem distinção alguma, que se compadece de todos, que derramou o sangue na cruz por todos, ó Deus, e que este amor mude o modo como a gente veja a nossa realidade, que Ele nos faça amar, ó Deus amado, que qualquer discurso de ódio, tudo que fuja deste teu amor, a gente tenha clareza para enxergar e para negar, ó Deus amado, que as nossas falas sejam sempre pautadas no teu amor, que as nossas ações sejam sempre pautadas no teu amor, ó Deus amado, e que tudo aquilo que seja contraditório ao teu amor seja banido da nossa nação, ó Deus amado. Nós te clamamos, ó Deus, por uma nação que fale e viva o teu amor, ó Pai. Um amor que tudo perdoa, que tudo aceita, que tudo suporta. Um amor generoso, um amor transformador, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor é conosco, porque temos forças e esperança a cada dia que surge, a cada manhã que o sol nasce, a cada vida que surge, ó Deus amado. Te agradecemos porque o Senhor tem agido em nossas vidas, tem sido o nosso consolador, o nosso Deus presente, ó Deus Santo, o Deus que podemos nos derramar diante dele, que podemos nos sentir abraçados pelos teus braços de imenso amor. Te louvo, te adoro e te exalto, ó Deus, porque o Senhor é santo, bom e fiel. Amém. Amém, irmãos. Eu quero convidá-lo nessa hora a meditar na palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus, quando aberta, quando há uma exposição dessa palavra, o convite é que nós estejamos com a nossa mente e com o nosso coração atentos. É muito comum, ao ouvir a palavra de Deus, estarmos displicentes, ou num tempo como esse, em que a gente o tempo todo está fazendo uso da tecnologia, é muito comum também que a gente esteja nos distraindo. Mas a palavra, por ser viva e por ser eficaz, ela convida aos nossos ouvidos a que estejam atentos à escuta. A palavra é de Deus.
os ensinamentos vêm por meio do seu Espírito. E se nós estivermos com a nossa mente conectada, de fato, naquilo que Deus está nos comunicando, nós vamos perceber grandiosidades em nossa vida sendo transformadas e chegando até nós por meio da palavra. O texto que nós escolhemos hoje está na carta de Tiago, capítulo 4, e os versos 13 ao 17. Eu quero te convidar a que você leia comigo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deus abençoe essa palavra ao nosso coração, aos nossos corações. Estamos diante de uma carta, essa carta escrita por Tiago, que vai apresentar de maneira prática aquilo que Jesus ensinou quando nós lemos nos evangelhos. Os evangelhos, eles estão assim fartos de princípios e de valores e nos quais Jesus vai apresentando qual é a vontade de Deus para os seres humanos e o que essa manifestação da vontade de Deus na história humana pode ocasionar, pode transformar. E esse texto, ou melhor, a carta de Tiago, ela faz uma espécie de aplicação, ou seja, é como se aqueles ensinamentos que estão contidos nos evangelhos e que às vezes a gente passa assim de maneira bastante panorâmica, sem muito aprofundamento, aqui Tiago vai então trazer uma espécie de concretização, ou seja, aqueles princípios e aqueles valores sendo aplicados no contexto da comunidade. Isso é muito interessante, porque por vezes a gente pode cair na armadilha de que a palavra de Deus é algo fixo, a palavra de Deus é algo em que não há uma criatividade na forma como nós traduzimos essa linguagem da palavra de Deus, né? Isso foi muito comum no contexto do Novo Testamento. Aquelas palavras ditas por Jesus, o evangelho anunciado por Jesus, a depender do contexto onde essa palavra vai ser anunciada e praticada, ela teria uma tradução dessa linguagem, ou seja, a comunidade entenderia de fato o que significava aquela mensagem, não ficaria uma mensagem aleatória, alheia, né, ao conhecimento. Isso se aplica no todo da vida. Se eu vou traduzir uma linguagem, se eu vou conversar com uma criança, há de se ter uma linguagem propícia e apropriada para aquela criança. Depender do público, eu tenho que ter uma linguagem apropriada àquele público. Aqui, Tiago, escrevendo possivelmente para uma comunidade de cristãos, judeus, né? Judeus se convertidos à fé cristã, ele vai então ensinando valores e verdades ditas no Evangelho, apresentadas por Jesus, de uma maneira bastante prática e concreta. E aqui nós temos ensinamentos dos mais diversos para todos os públicos que queiram consultar. E Tiago, então, nesse capítulo 4, ele vai trabalhando alguns elementos importantes de como essa vida cristã, de como esses ensinamentos de Jesus operam na vida
daqueles que se professam seguidores de Jesus, se professam terem experimentado essa vida do Cristo, e Tiago aqui traduz de maneira prática, e é justamente sobre isso que nós queremos trabalhar, conversar e refletir com você e trazer isso ao seu coração nessa noite. Bom, como eu disse aqui, essa carta de Tiago, então, ela apresenta esse amor dito e vivido por Jesus sendo concretizado, realizado na prática. Isso mostra para a gente que a mensagem do Evangelho não é só uma mensagem teórica, não é uma mensagem essencialista de que não tem contato com a realidade. A mensagem do Evangelho, ela é encarnação, ela tem contato com a realidade e com a vida das pessoas. A mensagem do Evangelho é para o sofrimento humano, a mensagem do Evangelho é para a cura humana, a mensagem do Evangelho é para a transformação, é para o perdão, é para nos tornarmos justificados e justos diante de Deus, porque a mensagem do Evangelho é um convite sempre a nos tirar de uma condição e nos colocarmos em uma outra condição, que é de fato a vida de Deus. Neste texto, então, nós podemos pensar, antes de adentrar de maneira mais concreta no que o Tiago escreve aqui, nós podemos pensar o seguinte: os seres humanos, eles, em algum momento da história, eles podem desenvolver a sua prática e a sua cotidianidade, todas as suas tarefas e as suas realizações, eles podem desenvolver isso de uma maneira tal que chegue a um patamar em que possa cair numa armadilha. A armadilha de achar autossuficiente, de achar-se autossuficiente e nessa autossuficiência esquecer-se de quem é o Criador. A gente percebe isso nas histórias bíblicas, como por exemplo no evento da Torre de Babel, no livro do Gênesis. A gente percebe ali que algumas pessoas vão construindo uma torre e em determinado momento se diz que vamos tornar célere o nosso nome, ou seja, a humanidade sempre naquela busca de fazer com que o si mesmo seja colocado num ápice e que se desconsidere de fato quem é Deus, a vontade de Deus. E naquela Torre de Babel ali a gente percebeu que houve uma confusão. Não é diferente. Hoje nós vivemos confusões das mais diversas. Confusões no mundo da política, confusão no mundo da ciência, confusão no mundo das igrejas e das religiões. Por quê? Todas as vezes que nós colocamos esse eu acima de tudo, quando nós colocamos o nosso ser como absoluto, nós estamos então colocando Deus como uma nota de rodapé. Então, aqui Tiago vem nos lembrar dessa condição humana, que não pode ser uma condição de paralisia, uma condição que nos coloque prostrados e de maneira que não reajamos a nada, que venhamos a agir diante das circunstâncias do mundo. Não é isso que a Escritura nos mostra, mas nos mostra também que mesmo com todos os esforços humanos, com toda a garra e com toda a busca que os seres humanos desenvolvem, eles têm limites, e o limite é justamente um convite para a gente nos superar, para a gente transcender aquilo que nós somos na nossa limitação, que é encontrar a Deus e encontrar aquilo que Ele pode realizar na nossa limitação. É sobre isso que o texto está falando. Está falando de processos humanos, de desenvolvimentos humanos. E a gente sabe, pelos estudos, pela antropologia, pela sociologia, pelas ciências aí relacionadas à linguagem humana, que nós vamos nos tornando humanos a cada dia quando a gente vai se realizando na história. Ou seja, à medida em que eu começo a praticar algum trabalho na natureza, quando eu recorro à natureza para desenvolver algum tipo de trabalho, eu vou então, até mesmo para tirar o sustento da vida, eu estou trazendo ali um cultivo. E na medida em que eu crio um cultivo, eu estou desenvolvendo a cultura.
E a cultura, então, ela torna-se algo tanto concreto, porque eu posso ter algo palpável daquela cultura, seja uma plantação na qual eu colhi, seja num conhecimento através de uma cadeira que eu criei, de um banco que eu criei, de uma casa que eu construí. Então a cultura, ela tem esse aspecto prático e concreto, né? Mas tem um aspecto simbólico também, porque eu acabo aprendendo, porque com tudo aquilo que eu faço, eu coloco as minhas ideias e ao mesmo tempo aquelas ideias, elas vêm até mim e elas me ensinam, elas me instruem. E é assim que o ser humano vai se tornando realizado na natureza, realizado na vida. Agora, pode se tornar para nós uma grande ilusão e uma grande armadilha quando nós, a partir do momento em que criamos as coisas que criamos, e aí os seres humanos criam a indústria, eles criam a economia, eles criam os conceitos políticos, os seres humanos criam as suas maneiras de ver o mundo. É muito comum que a gente, após termos desenvolvido todas essas formas de compreensão, a gente se deixe ser dominado por tudo aquilo que a gente criou. Tudo isso aqui que eu mencionei são criações humanas, são factíveis de erro, são factíveis de falibilidade. A economia também, ela tem esse lugar. E esse texto que nós lemos aqui fala-nos de alguns comerciantes, algumas pessoas que negociam. Eles tinham em sua mente uma característica que, como todo comerciante tem, de desenvolver, de vender os seus produtos, de fazer negócio, de comprar, de desenvolver as transações que precisam ser feitas. E isso é importante para a sociedade também. A gente precisa comprar produtos e pessoas precisam fabricar produtos para que a gente tenha a nossa sobrevivência. Mas no meio de tudo isso aí, aqueles comerciantes, pelo que o texto de Tiago quer nos mostrar, eles estavam com um planejamento de ir a um determinado lugar ou uma outra cidade, fazer as negociações, né, e comercializar os seus produtos. Mas no coração deles parece que, pelo texto aqui, havia uma demonstração clara de que eles tinham uma autossuficiência, um orgulho dentro de si, e esse orgulho fez com que eles agissem e pensassem, programassem o seu futuro, programassem a sua história, o seu modo de vida, desconsiderando a vontade de Deus. Tiago aqui está ensinando então que para quem pensa assim, pode ser um comerciante, pode ser um estudante, pode ser um pai, uma mãe de família, pode ser alguém que milita aí no mundo da economia. Quem quer que desenvolva a sua trajetória de vida desconsiderando essa soberania de Deus na história, está construindo um projeto falido. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que desconsidere a grandeza de Deus. E aqui não falo isso por um juízo sobre aqueles que não creem ou que não têm a fé que os cristãos têm. Eu estou dizendo que em algum momento da história humana a gente tem que ter uma soberania sobre nós. Seja uma soberania que nós elegemos para dentro de nós, seja uma soberania que nós elegemos para fora de nós. Falamos aqui dessa soberania maior, que é Deus, que é a vontade de Deus, e que os seres humanos, quando negam essa possibilidade dessa vontade maior, dessa soberania maior sobre si, esses seres humanos estão fadados a desenvolverem projetos que podem chegar ao fracasso, que podem chegar a uma condição em que a gente terá de rever os nossos caminhos. O século passado, o século XX, foi o século em que os seres humanos se colocou no ápice do absoluto da história, como que se ignorasse os processos relativos a essa vontade de Deus, a como que Deus deseja que os seres humanos experimentem a vida e experimentem a história. Não basta lembrar aqui, não custa lembrar, que nós vivemos no século passado 2 grandes guerras, vivemos períodos de ditaduras, vivemos períodos
de nazismo, período de fascismos e todas essas ações humanas que, na verdade, desumanas, né? As guerras e as formas de repressão na vida das pessoas nunca foi sonho nem desígnio de Deus, porque o Evangelho liberta e nunca aprisiona em qualquer circunstância. Então todas essas formas de atuação humana durante esse século passado remontou que quando nós, seres humanos, estamos fechados a essa abertura do Espírito, a essa abertura que nos conclama a colocarmos-nos em Deus, e colocando-nos em Deus, abertos aos seres humanos, abertos ao semelhante, valorizando, produzindo vida. Todas as vezes que os seres humanos agem dessa forma, e o século passado, o século XX, foi essa ilustração, digamos assim, de como os seres humanos podem agir quando estão nesta condição. Quando nós assim agimos, nós então percebemos que algo falta no nosso ser e no nosso interior. Os seres humanos têm que se desenvolver. Os seres humanos podem ir muito longe. Aliás, toda a construção tecnológica e tudo aquilo que nós temos demonstra que os seres humanos são capazes de muito mais do que eles imaginam poderem. Mas existe uma grande questão que os seres humanos não podem desconsiderar. E aqui nós estamos falando daquela perspectiva em que a gente para, pensa e reflete sobre a vida, e reflete sobre o porquê das coisas. Aqui nós estamos falando sobre aquilo que é mais profundo, que um laboratório não consegue testar, que uma experiência relacionada a alguma coisa técnica não pode atestar. Estamos falando da dimensão de profundidade humana. Nesse sentido, Tiago então vai fazer uma advertência para os seus ouvintes. Os ouvintes imediatos de Tiago aqui eram, como eu disse, os negociadores, aqueles que desenvolviam comércio por onde passavam. Mas nós poderíamos estender essa compreensão dizendo que os negociadores hoje somos todos nós. Todos nós temos uma maneira de se relacionar com o mundo. Naquele contexto ali, era o contexto da economia. Hoje também pode ser o contexto da economia. Quando nós colocamos algo acima de tudo. Quando nós vamos desenvolvendo questões que essas questões passam a nos dominar. E aqui nós poderíamos colocar também a questão da tecnologia. A tecnologia foi e é uma grande ferramenta que os seres humanos pode ter na sua cotidianidade. Auxilia em muito. Claro que o fato de eu chegar até você aí, eu estou sendo mediado por uma tecnologia. Ela tem o seu lugar. É sagrado também a tecnologia, na medida em que ela possibilita o desenvolvimento, o acesso, a ampliação daquilo que é bem para a vida. A tecnologia tem o seu lugar. Mas o uso da tecnologia pode fazer com que a gente também se torne aprisionado. E a tecnologia pode se tornar para nós como um Deus. Ela pode se tornar como a fonte das informações absolutas. E aí não é incomum nos dias de hoje, quando se fala muito em noticiários falsos, em notícias falsas, pessoas que são dominadas pela tecnologia, que não têm um senso crítico, que tudo que recebe de informações passam adiante, como que se tudo que viesse por via da tecnologia fosse algo necessariamente verdadeiro. E já se provou e se vê, diante das várias questões que nós vimos no mundo inteiro, que as pessoas podem estar consumindo informações falsas. Então nós podemos, além de ter a economia, como vimos aqui, né, a gente também ser dominados pela tecnologia. Há pessoas que colocam a tecnologia
como fundamento da sua vida. É muito comum em um tempo alguns tempos atrás, as pessoas acordarem e colocarem o seu ser diante de Deus através de uma prece, através de uma oração e através dessa atitude ir para o seu dia com o espírito entregue a Deus e agir nessa comunhão, nessa meditação da vida. Hoje é muito comum as pessoas acordarem e a sua prece inicial seja uma rede social. A sua prece seja algo relacionado a uma tecnologia, um aparelho celular, a TV. Nada disso é ruim em si. Veja que eu estou falando aqui de algo mais profundo. Estou falando que nós podemos eleger um instrumento criado como sendo o nosso Deus, como sendo aquele ou aquela que governe a nossa vida. O texto está falando sobre isso, sobre aquilo que nós planejamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desenvolvemos na história. No caso lá era o comércio, a economia, o negócio, a produção. E aqui eu estou fazendo essa aplicação. Criamos ao longo da história a tecnologia e podemos também colocar a tecnologia no lugar de Deus. A tecnologia passa a ser aquela que vai reger a minha vida, que vai dizer para mim como que o meu dia será. Isso é um problema para os seres humanos, é um problema para a sociedade atual, é um problema para a vida de todos os seres humanos que querem viver uma espiritualidade saudável e uma confiança em Deus. É muito comum a gente, como diria alguém, ter muito mais fé no azar do que fé em Deus. É a notícia que diz como que eu devo crer. Lembre-se disso. Há muitas pessoas que têm a fé no azar, ao invés de ter a fé em Deus. E isso faz com que a gente ande pela vida como seres angustiados, pessoas que não vislumbram nenhuma possibilidade, pessoas que não conseguem ver no curso dos desafios e dos problemas nenhuma alternativa, nenhuma solução. Vivem e podem e passam a viver como que se a vida fosse uma eterna desconfiança absoluta. Não é para isso que Deus nos chamou e não é para isso que o Senhor nos criou. Deus nos fez para que a gente tenha sim determinação pela vida. Onde existe a miséria, a gente luta para que a miséria seja superada. Onde exista a doença, a gente luta para que a doença seja superada. E por isso a gente investe em ciência, a gente investe em pesquisa, a gente faz tudo que estiver ao nosso alcance. E ao mesmo tempo continua confiando em Deus, que pode soprar nas mentes e nos corações dos homens com soluções e alternativas. É assim que a gente vive. Vimos então que essa advertência que Tiago faz aqui é justamente a que todos nós venhamos a pensar sobre a nossa confiança em Deus. A confiança em Deus, ela é diferente de uma decisão egoísta. O que é uma decisão egoísta? É tudo que eu tomo de decisão na vida em que eu não calculo, eu penso nos impactos que isso aí pode causar na vida das outras pessoas. Há muita gente tomando decisão achando que isso só tem um caráter para si. E já é sabido que todas as ações humanas, elas têm impactos, porque nós somos seres relacionáveis. A pandemia nos ensina isso. O Covid-19 nos ensina isso. Que não existe essa coisa de uma ação humana desconectada das demais pessoas. Tudo que nós fazemos está interagindo e interrelacionando. As pessoas, então, quando consideram em seu coração decisões egoístas, decisões para si, essas pessoas esquecem do próximo e esquecem de Deus. Decisões egoístas são sempre decisões marcadas pelo ódio, decisões marcadas por certa exclusividade. Decisões egoístas são marcadas pelo julgamento,
são marcadas por apontar o dedo. Essas decisões egoístas não consideram o próximo. E Tiago está dizendo aqui para a sua comunidade: é preciso pensar no bem comum e em todos. E o que isso tem a ver com a nossa vida e com a nossa confiança em Deus? A gente pode perceber então que a vida cristã, ela pode ser pensada e deve ser vivida não de uma maneira desconectada uns dos outros. E aqui eu não estou falando de uma conexão só pela tecnologia. Com a tecnologia a gente pode comunicar e conversar até com um robô. Não estamos falando aqui de uma vida cristã robotizada. Mesmo antes da pandemia, muitas pessoas vivem e viveram uma vida cristã robotizada. Recebem uma nomenclatura: eu sou cristão, eu sou alguém que tem e professa a fé cristã, mas muitos não vivem a experiência da comunhão. Então, vida cristã sem comunhão não faz sentido. É um engano até. Vida cristã é relacionar. Vida cristã é estar diante do outro, é ser confrontado pelo outro. Vida cristã é ver as fraquezas do próximo e também enxergar as minhas fraquezas. Vida cristã é ter um espírito de doação. Vida cristã é experimentar a participação na comunidade, com as suas fraquezas, com as suas dificuldades, com os seus limites, mas mesmo assim nós estamos, quando agimos, em partilha e em compartilhar essa experiência de fé, experimentando os sofrimentos de Cristo. Negar isso aí e viver uma vida cristã egoísta não configura uma caminhada legítima com Jesus. Com Jesus é assim: a gente tem cruz, a gente tem glória, a gente tem os dilemas que a gente possa enfrentar. Então, quem vive uma vida egoísta é justamente quem desconsiderou a vontade de Deus para si e para o próximo. Porque a vontade de Deus para si e para o próximo é que a gente se aproxime, é que a gente se ame, é que a gente cuide, é que a gente faça aquilo que de fato é vontade dele. Tornar a vida ser abundante por onde a gente passar. A carta de Tiago também nos ensina que nós podemos ter duas perspectivas pela vida. Claro que não duas perspectivas como não tivéssemos outras, mas nesse texto nos apresenta duas perspectivas importantes. A primeira, que nós podemos ser pessoas determinadas. E há muita gente que carece de serem pessoas determinadas. São pessoas paralisadas pela vida. Não conseguem dar um passo adiante. Como eu disse aqui, a sua fé está no azar, não está naquilo que Deus pode fazer com quem se coloca diante dele. Diz o sábio bíblico Salomão que o Senhor é aquele que tira a gente dos monturos, dos entulhos. O Senhor tira a gente dali e coloca de pé. Mas tem muita gente que não quer viver essa experiência pelo medo e pela fé no azar. Essa desconfiança em Deus e essa confiança no azar faz com que muita gente viva por aí sem experimentar a vida abundante que Deus ofereceu. Então esse texto nos ensina que nós podemos ser determinados, a gente pode negociar, a gente pode trabalhar, a gente pode ter as nossas profissões, mas ele nos ensina também que existe um limite para tudo isso. Todas as vezes que essas ações humanas se tornam acima daquilo que está acima delas, que é o próprio Deus, todas as vezes que desconsideramos o agir de Deus na história, todas as vezes, se a gente quiser usar uma linguagem filosófica, que desconsideramos a transcendência, se quisermos usar uma linguagem também bíblica, todas as vezes que a gente perde a esperança, é um sinal de que a gente precisa retomar aquilo que é mais profundo da nossa experiência de fé. É preciso retornar a Deus. Eu finalizo esse momento de reflexão trazendo algumas perguntas para mim, para você, para o nosso coração nessa noite. Todos nós, aqui e acolá, temos uma profissão, fazemos algo, desenvolvemos algo. Em que momento Deus tem lugar nessa sua profissão? Qual é o momento em que
essa visão que você tem acerca do caminhar com Deus por meio de Jesus Cristo, o que isso tem causado na sua profissão e que bênção isso tem proporcionado pelas pessoas e para as pessoas que estão em contato com você. Essa resposta, ou a resposta a essa pergunta, diz muito de como nós encaramos a nossa experiência de fé com Deus. Se ela é uma experiência de um cubículo em que a gente reúne num espaço e ali a gente diz, aqui temos fé, ou se ela é uma experiência para a vida, que vai para o meu trabalho, para a minha profissão, para as minhas negociações, né? Tivemos um contato de uma fala, né, de uma pessoa que disse assim, num dado momento, olha gente, eu presto meu trabalho, eu presto meu serviço, mas tudo isso aqui não teria significado se não fosse uma realização pessoal para vocês. A gente ouviu isso essa semana da boca de alguém, de um prestador de serviço. Olha, tudo isso aqui que eu faço, se não tiver um significado profundo para vocês, se não tiver algo que traga e marque a vida de vocês, tudo isso aqui é em vão. Eu penso que é assim também a nossa caminhada com Deus. O que fazemos, se fazemos com esse foco de que o que eu faço deve abençoar a vida das pessoas, porque é para isso que eu sou chamado no mundo, isso é louvável. Então, nós precisamos ter determinação pela vida. Por outro lado, precisamos entender que existem os limites. E os limites são justamente para que a gente lembre de Deus, para que a gente recorde de que existe alguém que atua na história humana e atua com os humanos na história humana. Deus está presente e Ele quer que o nosso coração não se esqueça da bondade e da misericórdia dele sobre nós. Tiago, então, fecha esse texto com, se pudéssemos dizer, colocaria nesses termos. A gente precisa confiar em Deus, mas a gente tem que agir como se tudo dependesse das nossas forças. Confiemos em Deus, coloquemos o nosso ser nele, mas vamos pela vida fazendo o que precisa ser feito, sem esquecer de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Está lá fora e a alma chora.
mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Muito se fala, pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? 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 Estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro, desse nosso culto, e queríamos agradecer imensamente a cada um de vocês que nos acompanharam nesse culto de celebração, de pregação da palavra, de intercessão. Agradecer por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas ao longo desse tempo. E nós gostaríamos também de que você que tem acompanhado, que tem estado esse tempo conosco aqui por esse canal no YouTube, o canal da PIB Palmeiras, a gente queria pedir a você um favor, aquele favor de sempre. Se você se sentiu abençoado, que você possa compartilhar esse link aqui, né, desse nosso encontro, desse nosso culto, àqueles seus amigos que você gostaria de abençoar com a palavra de Deus. E aí a gente então pediria para todos vocês esse favor, né, para poder estar partilhando a palavra do Senhor. E agradecer a todos por esse encontro. A PIB Palmeiras, como dissemos aqui, é uma comunidade aberta, em que a palavra nos toca e em que a gente também, sensibilizados por essa palavra, está aberto àqueles que queiram partilhar e participar dessa vida de Deus conosco. Por isso, você pode, se desejar, estar conosco através desse canal, e depois da quarentena e depois da pandemia, vamos nos encontrarmos também presencialmente. Agradecemos a Deus por isso. Vamos orar neste momento? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus, que as doces e benditas consolações do Espírito sejam sobre a sua vida, seja sobre a vida de todos quantos nos assistem nessa hora, espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Que o Senhor te dê uma semana cheia de luz, cheia de graça. Leve a esperança leve.